estudo dirigido de processo penal, indo do início do Código de Processo até o inquérito policial, depois pulando para o título que trata de prisão, medidas cautelares e liberdades provisórias. Muito importante para quem for trabalhar com questões importantes, para quem for trabalhar com o processo penal em si e quem estiver até estudando para concurso público, uma vez que é abordado temas pertinentes, tanto ao exercício funcional quanto ao concurso. Então, a primeira parte é o indiciamento e desindiciamento. Então, o indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, é um ato fundamentado que faz uma análise técnico-jurídica. Ele determina a autoria, a materialidade e as circunstâncias. O indiciamento é colocado na Lei 12.830, que fala dos poderes do delegado de polícia e de trâmite do inquérito policial. É bem interessante dizer que o MP não indicia, mas ele faz ato semelhante na PIC. Tá? Com relação ao desindiciamento, a lei é silente. Pode ser feito até por decisão judicial em HC. Outro tema interessante de abordar, com mudanças recentes, é a investigação policial pelo MP. O Ministério Público vislumbra, tem interesse na investigação policial e hoje em dia é muito abordado a questão dos poderes implícitos. Então, como foi explicado por José Afonso da Silva, poderes implícitos só existem no silêncio da Constituição. É aquele silêncio eloquente. Não foi o que ocorreu nesse caso, uma vez que os artigos 129 e 144 são precisos na investigação. Todavia, o Supremo não concordou, ainda que o ministro vencido Marco Aurélio avisasse que o MP não pode colocar uma estrela no peito e armar-se para investigar. Afirma o Marco Aurélio, voto vencido, que seria uma afronta ao contraditório e ao princípio da paridade das armas. Esse julgamento foi no dia 14/5/2015. Segundo o Supremo, a apuração pelo MP só pode se dar em caráter de hipóteses excepcionais e taxativas, subsidiárias, ocorrendo apenas quando não for possível ou recomendado que se efetivem pela própria polícia. Então veja bem que interessante, quando seria afronta ao princípio da paridade das armas, uma vez que esse princípio já não é quando acontece a investigação criminal, já ele não tem uma certa precisão. Por quê? Porque o indivíduo luta contra o Estado investigando ele. Então, apesar da dificuldade do Estado ter que produzir provas e o princípio da inocência, já fica algo bem díspare, já que a estrutura do Estado é muito maior do que de qualquer sujeito. Então, a investigação direta pelo MP depende de alguns fatores. 1. Excepcionalidade e subsidiariedade. 2. Prevalência de requisição de instauração à investigação, ao inquérito policial à investigação pelo MP. A excepcionalidade e subsidiariedade relaciona-se com a omissão ou incapacidade da própria polícia. Prevalência da requisição da instauração do inquérito policial à investigação do Ministério Público. 3. A direção do Ministério Público até a conclusão, uma vez que o Ministério Público tenha a presidência da investigação, deve permanecer até o final. Não é porque deixou de ser interessante ou deixou de ter um clamor social que deve parar de investigar. 4. A impossibilidade do bis in idem, que esse bis in idem seria a investigação correndo pelo MP e a investigação correndo na polícia também. O sujeito tem 2 órgãos diferentes investigando ele. E aí, mais uma vez, vai para o completo espaço o princípio da paridade das armas. 5. As mesmas regras do inquérito policial. Quando o Supremo fala disso, ele fala que deveria ser os mesmos prazos, o mesmo trâmite, tudo adequado ao que seria a investigação policial, tudo funcionando da mesma forma. E 6, o marco legal da investigação criminal no Brasil. Então veja que interessante, esse marco legal da investigação criminal é a Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, 181 de 2017.
O Nicoliti afirma que deveria ser declarado inconstitucional, uma vez que suas diretrizes transbordam a esfera de regulamentação e inovam o mundo jurídico. Exemplo, a requisição do Ministério Público à Polícia Civil à oitiva dos envolvidos. Ele afirma que se o MP iniciou a investigação, ele que deve conduzi-la até o fim, ele que ouça os envolvidos. Outro exemplo é o prazo de 90 dias para concluir a investigação de qualquer crime. Esse prazo distou dos prazos que já existem no trâmite processual penal. Outro exemplo cria o acordo de não persecução penal, conferindo poderes jurisdicionais ao acusador. Então, o Nicoliti fala que se o Supremo afirma que as disposições sobre o inquérito policial se aplicam às investigações do Ministério Público, esse marco legal seria inconstitucional. Interessante observar que no artigo 4º do Código de Processo, ele afirma que a polícia judiciária será exercida pela autoridade policial no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim infrações penais de sua autoria. Parágrafo único diz que a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja acometida a mesma função. Interessante que já caiu dois tipos de questão de concurso a respeito desse artigo 4º, uma perguntando se fora do território valeria o Código de Processo Penal. E aqui fala que a Polícia Judiciária será exercida pela autoridade policial no território de suas respectivas circunscrições. Então, fora do território brasileiro, que é a pergunta que que o crime teria sido cometido fora do Brasil, não vale o Código de Processo Penal. Essa, pelo menos, foi o gabarito que foi dado, eu não lembro agora qual era a questão. Com relação ao parágrafo único, tem uma súmula, que é a súmula 397, salvo engano, do Supremo, 397, que afirma que a Polícia Legislativa, eu acho que a Polícia do Senado, pode tocar um inquérito policial. Então, o inquérito policial ele é inquisitivo, não possui o contraditório. O juiz pode usá-lo para condenar ou absolver, mas ele tem que ter um complemento da prova dos autos. Então, o juiz pode usar o inquérito penal para condenar, mas ele tem que ter um complemento das provas dos autos. O livre convencimento motivado é o artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Ele é produzido em contraditório judicial, exceto em três provas diferentes. São nas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, cautelares, não repetíveis e antecipadas. A antecipada, por exemplo, é um testemunho de um policial tomado antes da EJ. Já foi decidido que a autoridade judiciária pode chamar o policial para fazer o testemunho antes. As não repetíveis, por exemplo, é um laudo pericial definitivo de drogas. E as cautelares, por exemplo, uma interceptação telefônica. Então, o indiciamento. Retomando o estudo do indiciamento, ele ocorre após a fase de instrução. A fase de instrução é a fase onde ocorre a colheita dos elementos probatórios. O indiciamento ele é uma análise técnico-jurídica dos fatos, conforme explicitado na Lei 12.830, o artigo 2º, parágrafo 6º. O autor deixa de ser um possível para ser um provável, né? Deixa de ser o autor possível para ser o autor provável. Então, eis o que se trata o indiciamento. E o indiciamento vem justamente de indícios, né? Que no título 7 da prova explica o que são os indícios. Basicamente, é uma circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, por indução, ou seja, partindo da premissa menor para maior, conclui-se a existência de outra circunstância. Então, o indício é uma circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, por indução, conclui-se a existência de outra circunstância. O indiciamento é justamente isso, é colocar o autor nessa condição de, por conhecer os fatos, colocar o sujeito como autor da infração, autor provável da infração. Diz que após o indiciamento nasce o direito de defesa. Então, após o indiciamento nasceria o direito de defesa. E o relatório final, ele encerra a investigação policial. Ele deve apontar diligências e fatos relevantes
técnico-juridicamente. O indiciamento não é imprescindível para o relatório final. De posse do relatório final, o MP pode fazer 3 coisas. Toma 3 atitudes diferentes. O MP pode oferecer a denúncia, requisitar diligências ou pedir o arquivamento. O MP oferece denúncia, em 5 dias se o réu estiver preso, 15 dias com o réu solto, requisita diligências ou pede o arquivamento. Se o juiz discordar desse pedido de arquivamento, aí cabe o artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28 diz lá: se o órgão do MP, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peça de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Lembrando que o relatório final é dispensável. O MP, como titular da ação penal, pode oferecer a denúncia assim que formar a opinião de elite. Isso aí já até foi questão de prova de concurso também. O MP já tendo o todo probatório necessário para formar a sua opinião, ele pode denunciar o réu. Com relação ao HC de trancamento para inquérito policial. Via de regra, é uma impossibilidade. A súmula 693 do STF fala disso. Contra a decisão condenatória, a pena de multa ou relativa ao processo em curso por infração penal, em que a pena pecuniária seja a única combinada. Então, a impossibilidade, se contra a decisão condenatória, a pena de multa ou for relativa a um processo em curso por infração penal em que a pena pecuniária seja a única combinada. Ou seja, se você não tiver uma pena de detenção ou reclusão, não vale o HC de trancamento, não pode ser usado. Na verdade, o habeas corpus contra inquérito policial é uma impossibilidade, porque o judiciário não pode paralisar o exercício do poder de polícia, ocorrendo a não ser na via de exceção.